Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o desfecho, para a discussão do nosso caso clínico então. O caso de um cão labrador de 8 anos de idade, o Brutus, que fazia 14 dias que esse paciente vinha tomando meloxicam em função de uma sintomatologia relacionada à síndrome da cauda equina. Ele tinha melhorado substancialmente dessa sintomatologia, mas fazia 2 dias que vinha apresentando apatia e hiporexia e teve um episódio de vômito escurecido. O vômito escurecido muitas vezes está relacionado a sangue digerido, aquele aspecto de borra de café. No exame físico, o paciente apresentava mucosas acentuadamente pálidas, linfonodos normais, desidratação de 8%, provavelmente em função da perda hídrica e da diminuição da ingestão hídrica, frequência cardíaca 130 batimentos por minuto, frequência respiratória em 42, então um pouco acima da normalidade, temperatura normal e discreta algia em região epigástrica. Vamos dar uma avaliada em cada um dos exames laboratoriais dele e procurar obter o máximo de informação possíveis a respeito de cada um dele. Vamos lá? Bom, primeiramente, então, está aqui o nosso paciente, o cão labrador de 8 anos de idade, esse simpático senhor aqui, o Brutus, e no exame hematológico, ele apresentava 19% de hematócrito, tá? Então, o normal é de 37 a 55. A primeira conclusão que a gente pode chegar a respeito é de que ele apresenta um processo de anemia. Ponto, tá? Provavelmente, essa anemia ainda está subestimada, porque o paciente está desidratado. Provavelmente, ao hidratá-lo, esse valor de hematócrito deva cair ainda mais, porque a desidratação causa algum nível de hemoconcentração. Os índices hematimétricos, a anemia se mostra normocítica e normocrômica, mas a contagem de reticulócito está em 78 mil. Professor, isso é muito, isso é médio, isso é pouco. Digamos assim, que há um indicativo de regeneração. Para quem não se lembra, o reticulócito é o parâmetro pelo qual a gente avalia se uma anemia é regenerativa ou arregenerativa, e todo ponto de partida para raciocinar em cima de uma anemia requer que a gente determine ou tente determinar se ela é regenerativa ou arregenerativa. O leucócito acima de 60, os reticulócitos acima de 60 mil já indicam um possível processo de regeneração, e acima de 200 mil é plenamente regenerativo. Então aqui a gente já tinha um indicativo de que provavelmente algum nível de regeneração estava acontecendo. E aí a gente pensa, quais são as causas de anemia regenerativa? Anemia por perda sanguínea e anemia por processo hemolítico. No caso do Brutus especialmente, não há nenhuma outra evidência de doença hemolítica, como a gente vai ver daqui para frente. Não há bilirrubinemia, não há alterações hematológicas que sugerem adicionalmente a hemólise, como por exemplo esferocitose, presença de alta aglutinação, nada disso, Então, o quadro está muito mais provavelmente relacionado à perda sanguínea e, dado o contexto clínico, provavelmente uma perda sanguínea digestiva do que propriamente um processo hemolítico. Então, já de cara, inicialmente, o eritrograma sugere uma anemia regenerativa, possivelmente por perda sanguínea pelo trato digestivo. Por que pelo trato digestivo, professor? Preste atenção no histórico e na avaliação clínica. Um paciente que vem tomando anti-inflamatório não esteroide por 14 dias, vômito com coloração escurecida, apatia e hiporexia, evidentemente que uma das principais suspeitas, pessoal, é a ulceração e erosão gástrica, que justificaria um processo de perda sanguínea e justificaria então esse quadro de anemia regenerativa, tá? Ou pelo menos inicialmente regenerativa, Provavelmente daqui a alguns dias essa contagem de reticulócito deve estar ainda maior, tá? É porque o organismo precisa de um tempo para estabelecer um processo regenerativo acentuado. O que mais a gente pode observar no hemograma? Existe uma leucocitose, então os leucócitos totais estão bem aumentados, normal no máximo 17, ele está com 33.500, com um desvio à esquerda. Então percebam que há uma contagem aumentada também de neutrófilos bastonetes, que são células jovens, o normal é de 0 a 300 e ele está com 2.600. Então eu posso dizer neste leucograma que existe uma leucocitose,
por neutrofilia com desvio à esquerda, ou seja, com aumento de células jovens. Isso é indicativo de um possível processo inflamatório ocorrendo. Tá? Justifica-se apenas pela úlcera? Talvez, mas a gente tem que ficar de olho numa complicação da úlcera que a gente já comenta daqui a pouco. O restante do leucograma relativamente normal, uma certa eosinofilia, mas aqui de baixa magnitude, certamente nada preocupante nesse momento. As plaquetas estão um pouco abaixo da normalidade, o normal é no mínimo 175, ele está com 110. Por que poderia estar abaixo da normalidade essa plaqueta? Pessoal, provavelmente por conta da hemorragia. Ele deve estar consumindo plaquetas neste processo hemorrágico e, portanto, isso justifica este valor diminuído de plaquetas, não gravemente, mas discretamente diminuído de plaqueta. Então, fechando o hemograma, a gente tem indicativos de anemia com processo regenerativo, que a gente inferiu que provavelmente deva ser devido à perda sanguínea. Leucocitose com desvio à esquerda, que se deve provavelmente a um processo inflamatório. E discreta trombocitopenia, possivelmente também decorrente de uma perda sanguínea. Vamos em frente? Bioquímico, ureia 164, creatinina 2,8. Ele tem um processo de azotemia? Tem. Ureia e creatinina, compostos nitrogenados não proteicos, acima dos valores de referência. Como que a gente interpreta isso mesmo, pessoal? A gente sempre que tem uma azotemia, a gente tem que pensar em azotemia pré-renal, renal ou pós-renal. Azotemia pré-renal é devido a qualquer causa que diminua a perfusão renal. Ou seja, o rim está saudável, mas por algum motivo ele não está sendo perfundido apropriadamente. Então, processos de desidratação, hipovolemia e hipotensão levam normalmente a uma azotemia pré-renal. A azotemia de origem renal se deve à insuficiência renal aguda ou crônica, né? E aí as diversas causas que causam estas morbidades. E a pós-renal se deve normalmente a uma obstrução uretral ou ruptura vesical. É evidente que no caso do Brutus não tem nada a ver com pós-renal, ele não tem ruptura vesical e nem tampouco obstrução uretral, não tem nada a ver com o caso clínico, mas poderia ainda assim ser de origem renal ou pré-renal, porque a gente sabe que ele tem um processo de desidratação. Como que eu posso averiguar a origem dessa azotemia? Porque isso é muito importante, né? A azotemia de origem renal ela é particularmente grave, indica um processo de falência renal, seja ele agudo ou crônico. Então eu tenho duas opções. Eu avalio a urinálise de forma concomitante e na azotemia pré-renal, na maioria das vezes é esperado que a urina esteja hiperestenúrica, concentrada. Porque se o animal está desidratado, para que eu vou jogar fluido, água fora na urina? Eu vou concentrar a urina. Então, uma urina hiperestenúrica é consistente com azotemia pré-renal. Outra maneira de você verificar isso é hidratar o paciente, corrigir o fator pré-renal e repetir a ureia e creatinina 24 a 48 horas depois. Vamos dar uma olhada na urinálise? Olha lá, densidade urinária 1,040. É uma urina hiperestenúrica. Então isso nos dá um forte indicativo de que essa azotemia é pré-renal, provavelmente devido ao processo de desidratação pelo qual esse paciente está passando. Vamos ver o restante. ALT normal, então não há qualquer indicativo de lesão hepatocelular. Fosfatase alcalina, um discreto aumento. Lembrando que a fosfatase alcalina ela aumenta por processo colestático ou induzida por cortisol. E quando eu falo em cortisol, eu falo em estresse crônico. Tá? Então, qualquer doença no organismo pode levar à liberação de cortisol, principalmente quando se passam alguns dias, e justificar um aumento de fosfatase alcalina. Tá? Então, perfeitamente plausível nesse caso. E a proteína total baixa, né, pessoal? Então, o normal é no mínimo 5,4 para 3,2 e tanto a albumina como a globulina estão baixas. Então, ele tem uma pan-hipoproteinemia, albumina e globulina baixa. E o que causa baixa das duas proteínas? Principalmente processos hemorrágicos, porque quando você perde sangue, você perde proteínas do sangue, globulina e albumina. Então vejam que, novamente, o quadro todo convergindo para uma hemorragia do trato digestivo. É o que provavelmente está acontecendo. Tá? Então a urina a gente já viu a densidade, o restante das informações não são importantes.
tudo ausente, não há piúria nem hematúria significativa. Então a informação mais importante da urinálise foi essa densidade aí, que me levou a acreditar que essa azotemia é de origem pré-renal. E aí as perguntas que eu coloquei para vocês poderem interpretar. Explique detalhadamente as alterações observadas e determine quais são os possíveis diagnósticos. Então a gente já deu aquela pincelada, né? Quais são as alterações observadas nos exames hematológicos? Anemia provavelmente regenerativa, né? Leucocitose com desvio à esquerda sugerindo processo inflamatório e discreta trombocitopenia. A este quadro atribuímos aí uma possível hemorragia, justamente porque o paciente tem clínica consistente, tomando anti-inflamatório, 14 dias, vômito escuro, tudo indica que possivelmente ele desenvolveu uma úlcera gástrica. A úlcera gástrica justifica a azotemia? Sem dúvida, o paciente desidrata porque vomita e porque não ingere fluidos, além de estar perdendo fluido para dentro do trato digestivo. Justificaria uma azotemia pré-renal. Justifica a PAN hipoproteinemia? Sim, porque ele está perdendo sangue para o trato digestivo. E não é pouco sangue, provavelmente, que ele está perdendo, uma vez que o hematócrito está bastante diminuído. Quais exames subsidiários adicionais podem ser interessantes? Pessoal, nesse quadro especificamente, a principal preocupação que eu tenho é a ruptura de uma úlcera gástrica. Então, sem dúvida que eu acho que a ultrassonografia aí é absolutamente importante para investigar líquido livre na cavidade abdominal, porque o líquido livre pode ser decorrente de uma ruptura de úlcera e desenvolvimento de processo de peritonite. Eu tenho algum indicativo disso nos exames hematológicos? Sim, pessoal. A leucocitose com desvio à esquerda. Esta leucocitose dificilmente ocorreria apenas por um processo de úlcera gástrica, mas se essa úlcera se romper e causar uma peritonite, aí é plenamente justificável a leucocitose com desvio, até de magnitudes bem maiores do que essa que a gente está observando. Então, pessoal, um exame de ultrassonografia aqui eu considero fundamental. E perguntei para vocês qual a terapêutica que já pode ser instituída. Pessoal, esse caso do Brutus ele não é inventado, ele é real. Eu, de fato, o atendi exatamente com essas características, tá? E eu lembro bem que foi numa sexta-feira e, de imediato, eu instituí fluidoterapia para corrigir os desequilíbrios hidroeletrolíticos, né? Então, a fluidoterapia foi imediatamente instituída. Antiemético, então para cortar o vômito que ele estava apresentando, e um protetor gástrico, mais especificamente a ranitidina foi administrada por via parenteral. Não me lembro exatamente se foi no soro ou via intramuscular, mas enfim, a ranitidina foi imediatamente instituída. Como o hematócrito estava muito baixo, ele estava fraco e estava desidratado, eu optei por naquele momento, embora não tivesse numerariamente o gatilho para fazer a transfusão, eu sabia que provavelmente aquele hematócrito estava mais baixo do que aquilo. E eu optei então por realizar uma transfusão sanguínea no Brutus. E isso então foi feito e ele foi estabilizado. E posteriormente o exame ultrassonográfico foi realizado e havia líquido livre na cavidade abdominal. E esse líquido livre foi drenado, foi coletado por meio de uma abdominocentese e o fluido estava extremamente turvo, né, indicando naquele momento que provavelmente tratava-se de uma ruptura de úlcera gástrica. Eu encaminhei imediatamente o paciente para uma laparotomia exploratória. Depois o exame laboratorial confirmou que de fato se tratava de um exudato séptico com presença de bactéria. Naquele momento, até mesmo antes de entrar para o bloco, eu já instituí uma antibiótico terapia de amplo espectro, de olho principalmente em bactérias gram-negativas do trato digestivo, né? Mas imediatamente ele foi encaminhado então para a laparotomia exploratória, porque não dava para eu esperar o resultado da avaliação do fluido abdominal, mas eu tinha uma grande porcentagem de certeza de que se tratava de uma úlcera rompida. E no exame, então, na laparotomia, no procedimento de laparotomia, foram observadas 2 úlceras em antro pilórico, rompidas, sangrando e causando, então,
todo o quadro clínico que ele estava apresentando, justificando então o processo hemorrágico, o processo de leucocitose, a trombocitopenia, a azotemia e assim por diante. Essas úlceras foram resseccionadas e o paciente se reestabeleceu por completo. Tá? Então, um caso de úlcera gástrica causada pelo uso de anti-inflamatório não esteroide. Tá joia, pessoal? Se tiverem dúvida, não deixem de mandar. Até o próximo caso clínico. Tchau, tchau.